dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus esteja com vocês, esteja abençoando vocês a cada dia. Hoje nós vamos falar sobre plantação de uma igreja saudável, estudo 14. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de falar da Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra, de procurar entender mais o que o Senhor quer para as nossas vidas. Abençoe, direcione o estudo, isso eu te peço em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. O que é plantar uma igreja? Plantar uma igreja é abrir uma igreja, comprar um terreno ou alugar um salão e começar uma igreja. Mas não é apenas plantar uma igreja. Hoje a gente sabe, a gente vai para qualquer lugar aqui, a gente vê uma porta aberta com pessoas como igreja, né? Mas aqui não fala só de abrir uma igreja, aqui fala de abrir uma igreja saudável, né? Então, quando a gente pensa em saudável, né? Se a gente for fazer uma analogia com o corpo humano, um corpo saudável é um corpo que se alimenta bem, né? A alimentação física, mental, né? Porque hoje a gente vê tantas doenças psicossomáticas, né? Doenças que começam na mente e interferem no corpo, né? E também a qualidade de vida, né? A pessoa precisa, uma vida saudável, a pessoa precisa viajar, se divertir, né? Precisa cuidar do relacionamento interpessoal, né? Para que a vida dessa pessoa seja saudável. E aí, como que uma igreja pode ser saudável, né? A gente falou de 3 aspectos aqui: o físico, o emocional e a relação interpessoal, pensando no corpo humano. Com uma igreja saudável é da mesma forma, né? A gente tem que pensar na estrutura da igreja. A igreja tem que ter um lugar físico para se reunir, né? A igreja tem que ter uma liderança, né? Para mim, eu comparo com o mental, seria a liderança da igreja, né? E a igreja tem que estar acessível a todas as pessoas, né? As pessoas que desejem, né? Que queiram ir à igreja, né? As pessoas precisam que a igreja esteja próxima a elas, para que elas possam encontrar a salvação que está lá em Mateus 28:19, que Jesus 19:20, que Jesus fala, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, Jesus deu essa missão para todos nós, né? E essa missão é a missão da igreja, e a igreja física é o local onde o pecador, o novo convertido, o velho convertido, vai lá e aprende da palavra, e ensina a palavra, e dá oportunidade para que o evangelho continue sendo pregado, tá? A igreja é extremamente importante, né? A igreja física, ela é extremamente importante. Vou relatar para vocês a primeira vez depois que a igreja voltou a ter os cultos presenciais. A primeira vez que eu fui, eu senti como se antes que eu fosse um carro. E esse carro estava na reserva, com combustível na reserva, irmãos. E quando eu cultuei ao Senhor junto com os irmãos, né? É como se o tanque estivesse cheio de novo. Não é a mesma coisa a gente assistir o culto online, né? Não é a mesma coisa.
é bom, é o que nós temos no momento, né? É o que nós precisamos fazer, como o nosso pastor nos orientou muito sabiamente domingo passado, que nós como cristãos temos a responsabilidade de obedecer às leis, de amar o nosso próximo e ter cuidado com o nosso próximo, ter um comportamento que seja pertinente, que a gente não seja um foco de transmissão desse vírus, né? Claro que pode acontecer, mas que através da nossa vida a gente dê um bom testemunho, mas que a igreja faz falta, ela faz muita falta, né? O congregar faz muita falta, faz toda a diferença na nossa vida, é muito importante congregar, né? Mas é o tempo que o Senhor está permitindo, e graças a Deus e glória a Deus que nós temos os cultos online, né? Graças a Deus que nós temos a IBD online, né? Imagine no tempo, lá no começo do século XX, quando também teve uma doença que fez com que as pessoas ficassem em casa, nós temos relatos disso, que a igreja se reunia nas casas também, né? Que o povo ficou em quarentena, só que eles não tinham internet, né? Então imagine, era a família se reunindo, né? Então que possamos refletir sobre tudo isso, né? E tirar a melhor experiência possível de tudo isso. Mas continuando aqui, falando de uma igreja saudável. Vamos falar primeiro das qualificações, as qualificações do plantador de igreja. Então, a igreja vai ser plantada por alguém. Quem vai ser esse plantador? Precisa ser o pastor? Precisa ser um missionário? Não, não precisa, né? Precisa ser alguém que tenha amor à obra do Senhor, né? Então, quem é o plantador de uma igreja? Né? É um servo de Deus, é alguém disciplinado, emocionalmente saudável, um trabalhador incansável, diz aqui o estudo, né? É aquele que está disposto a carregar o piano, né? Fazer tudo, né? É alguém que tem que ter responsabilidade, né? Porque iniciar, abrir um trabalho, né? Não é fácil. Na nossa igreja, eu me lembro que quando eu cheguei na PIB Taboão, a PIB Taboão estava entregando São Judas. Depois teve Miracatu, não sei se também a ordem está errada, né, cronológica do que eu estou falando. Aí teve Miracatu, teve Vista Alegre, teve Salete. Já faz um tempinho que eu estou na igreja, mas tem gente que está mais tempo do que eu, né? E aqui fala o seguinte, né? Que o que faz o plantador da igreja? O plantador da igreja, ou os plantadores da igreja, eles fazem o quê? Eles vão carpir, ele vai levantar a parede, ele vai pintar, ele vai ver se o terreno é bom para ser alugado, se está numa localização boa, vai mobilizar para que hajam recursos financeiros, né? É uma pessoa que vai se dedicar a esse trabalho. Então não precisa ser uma pessoa só, podem ser uma, duas, três, várias pessoas podem se dedicar ao trabalho, tá? Mas, né, não é simplesmente assim, decidi plantar uma igreja, vou começar. Não é assim que funcionam as coisas, né? Primeiramente, a gente precisa consultar Deus, né? Porque Deus vai direcionar o local, vai direcionar o trabalho. Mas também, tão importante quanto isso, é conversar com o pastor da igreja, né? Porque se você congrega numa igreja e você sente no desejo do seu coração de abrir um ponto de pregação, por exemplo, na sua casa, você tem que pedir a direção de quem? Né? Primeiramente de Deus, né?
para confirmar isso, se é na sua casa, né, esse desejo que você tem no coração, e falar com o pastor. Por quê? Porque o pastor, ele é a pessoa que Deus colocou na igreja para direcionar a igreja, né? Nós precisamos ter esse respeito, essa consideração com os pastores. Eles são as pessoas orientadas por Deus. Da mesma forma que um presidente, que um prefeito, que um governador são lideranças constituídas por Deus, os pastores são lideranças que são constituídas por Deus. Nós não podemos achar que a gente pode fazer na igreja o que a gente quer, do jeito que a gente quer. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa consultar o pastor, porque Deus vai usar o pastor e vai orientar o pastor da melhor forma como a gente pode fazer esse trabalho. O plantador de igrejas precisa ser uma pessoa que tem uma comunhão com Deus, que medita na palavra, que conhece a palavra, que ora e que persevera, porque senão o trabalho não progride. O plantador de igrejas, ele precisa ser o quê? Alguém que tem um bom relacionamento com a sua família, né? Alguém que tem que esteja conectado com a sua família, né? Que a família apoie o trabalho desse plantador de igrejas, né? Então, a gente vê através do relato que o pastor fala, do apoio emocional que a família dá, né? A importância que a família dá no trabalho do pastor, de um missionário, de alguém que está envolvido com a obra, né? E o plantador de igrejas, ele precisa ser uma pessoa que estude o local, né, onde a igreja vai ser levantada, né? O tipo de público, né, as pessoas que estão ali, né, quais são as necessidades dessas pessoas, né? O evangelho, ele salva, ele cura, ele transforma a vida das pessoas, mas a gente também tem que suprir as pessoas das necessidades que elas precisam, né? E o plantador de igrejas também precisa estar contextualizado com o que está acontecendo hoje no mundo, na nossa sociedade, tá? Agora nós vamos falar do segundo tópico, passos elementares na plantação de uma igreja. Esses passos, irmãos, a gente falou primeiro do perfil das pessoas que querem trabalhar, começando um trabalho, parece redundante, né? Mas começando um trabalho de uma igreja, subir uma igreja. Agora, nós temos o quê? Que pensar na igreja em si. Como que vai ser essa igreja, né? Como que tem que ser uma igreja? Porque a gente falou da igreja, que a igreja precisa ser saudável, né? Então, como que é essa igreja, né? Como que a gente tem que observar uma igreja, né? A igreja precisa seguir as orientações que estão na palavra de Deus, né? Então, a igreja tem que ter uma visão, a igreja tem que ter uma diretriz, né? Que é a palavra de Deus. Essa igreja, ela precisa ter um local adequado e essa igreja precisa ser vista pela sua comunidade como um lugar de relevância, tá? É importante ter uma igreja mãe como um referencial, né? Uma igreja que apoia,
o trabalho, tá? Em Jeremias 48:10 diz assim, diz que desculpa, irmãos. Jeremias 48:10 diz o seguinte, tá? 48:10 diz o seguinte: Maldito quem fizer a obra do Senhor de forma negligente. Maldito o que poupar a sua espada de derramar sangue. Então, pensando ali só na parte inicial do versículo, né? Não podemos fazer a obra do Senhor de forma irresponsável. A Bíblia fala maldito, né? A igreja tem que fazer o quê? Essa igreja ela tem que preparar pessoas, preparar líderes, discipular pessoas com o Evangelho, com a palavra de Deus, na sua essência, né? Tomar cuidado com as novidades, né, irmãos? Nós vemos hoje que a gente está querendo um evangelho cheio de novidade, cheio de coisinha diferente. Atenção com as coisinhas diferentes, tá? Em 1 Coríntios, né, o texto que nós podemos meditar sobre essa questão do mundo e da igreja, está em 1 Coríntios capítulo 3, que diz assim, o seguinte: Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdias entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Então, aqui o apóstolo Paulo, um plantador de igrejas, ele alerta a igreja de Coríntios aqui para quê? Olha, cuidado com as coisas carnais, cuidado com as coisas do mundo, cuidado com o que entra dentro da igreja, com as novidades, né? Com o que a gente está deixando que eles estavam e que nós às vezes estamos deixando que entrem para dentro da igreja, né? Essas novidades. Então, para finalizar aqui a nossa lição, nós temos 15 questões, né, que o autor da lição ele coloca como questões que são o quê? Importantes para a gente ter cuidado, tá? Mas dessas 15 questões eu vou abordar apenas 5, tá? Deus não está presente na plantação da igreja. É muito mais fácil amar romanticamente a ideia de plantar uma igreja e, às vezes, a motivação não é nobre. Outro item aqui: expectativas irreais, perda de foco no evangelismo e discipulado, falta de um programa para a maturidade cristã, inadequado local do templo e construção definitiva de templos provisórios, tá? E aqui fala consagração de neófilos na liderança espiritual da igreja. São alguns dos aspectos que destaques especiais para isso, tá? E aí, concluindo o estudo, a igreja, quando você implanta uma igreja, você traz uma transformação espiritual para as pessoas. Já falei disso. Uma transformação social. As pessoas, quando elas se convertem, elas mudam até o aspecto físico, né? Então, aqui fala o seguinte: normalmente o plantador de igrejas é um pastor sem ovelhas em busca de ovelhas sem pastor. Quando, pela graça de Deus, ambos se encontram, inicia-se o processo do nascimento de uma igreja.
e dia a dia o Senhor vai acrescentando os que são salvos, como diz em Atos 2,47. Que Deus nos abençoe, né? Que a nossa igreja possa cada vez mais se envolver na plantação de uma nova igreja e que essa nova igreja seja uma igreja saudável, uma igreja que prega a palavra na sua integralidade, a palavra verdadeira, e que nós possamos estar atentos às novidades que vão entrando dentro das igrejas, para que essas novidades não tirem o foco. Deus abençoe, um bom domingo a todos.